Entendeu? Então, a pessoa já, inclusive no futuro, esses filhos vão até cuidar da gente. O problema que está acontecendo hoje, você sabe disso, é que esses filhos tão precoces, os pais estão dando muito poder a eles. Isso é terrível. E eles se transformam em tiranos em relação aos pais. Isso eu acho que é um erro educacional gravíssimo, porque você perder o respeito ao mais velho é um começo de que vai voltar-se contra você, né? Exatamente. Você não ensina isso aos seus filhos, você sabe que isso vai se voltar contra você. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é um erro de educação. E geralmente são pais que estão querendo contrariar tudo que eles receberam. Como eles estão revoltados com os seus pais. Pais que não amadureceram, né? Mas que não amadureceram, ou que os pais deles não permitiram isso, esse amadurecimento, os criaram com muita lassidão, com muita flexibilidade, ou eles também vão fazer com meus filhos tudo diferente que meus pais fizeram comigo. Todos os dois estão errados, né, Moisés? Exatamente. Aliás, um parênteses aqui, e seus pais que te deram o nome de Moisés? Não, é um nome fortíssimo. Fortíssimo, vou dizer. Tem maior representatividade dentro da religião judaica. É verdade, é verdade. Era o nome do meu avô paterno. E foi tão forte esse avô paterno que nasceu, o meu pai era sócio do meu tio, que era o irmão mais velho, e meu pai era o irmão caçula de uma família de 7 irmãos. Nasceu o caçula do meu tio, ele deu o nome de Moisés, o caçula dele. Nasceu o filho mais velho, eu sou o filho mais velho, que tem conotações, você sabe disso, caçula, mais velho, claro. Também tem estudos nesse sentido, e ele deu o nome de Moisés. Então, na complicação na escola, na hora que a professora chamava, qual Moisés? Qual Moisés? E a minha mãe, brilhantemente, entre aspas, ela me disse, para não fazer confusão, que o meu nome era Moisés Grossman Neto. Ainda botou o neto. Mas não tinha neto, eu fui descobrir só quando eu fiz o exame de admissão que eu não tinha neto na certidão. Então essas questões familiares são complicadas. Aliás, você ter o nome do pai ou o nome da mãe, é positivo ou não? Porque eu conheço casais que deram os seus próprios nomes para os seus filhos. Na religião judaica, eu acho que você sabe disso, você só pode homenagear os mortos. Vivo, não. Eu não acho bom. Eu sou muito... Independente de religião. Eu não acho... Não, no caso, se a pessoa morreu... Não, vivos. Pais vivos... Não acho bom. Sabe por exemplo, eu tive alguns clientes, por exemplo, que você conhece, Júnior. Aí é chamado de Júnior. Parece que vai ficar velho Júnior. Exatamente isso. O cara tá velho e é Júnior. Por exemplo, um outro cujo pai era, por exemplo, Ricardo... E ele tinha o mesmo nome do pai e ele era chamado de Dinho. Você vê a complicação? Isso traz problemas, né? Lógico. O pai é Francisco, ele é chamado de Chico, ou Chiquinho. Não dá, né, Moisés? Eu acho que isso, não vou dizer que é matemático isso, mas o que eu tenho visto, eu não recomendo, porque fica uma continuação e fica uma versão minúscula daquele pai. Mas então existe uma coisa ideal? Você tem que dar um nome sempre muito diferente ou não tem regra? Não tem uma regra aí. Isso aí que você perguntou, eu acho importante, eu acho que não deve ser dado, porque fica uma confusão ali dentro da família. A pessoa está viva e fica uma confusão ali. Ou então, por exemplo, tem famílias que têm Roberto, Robertão e Robertinho. É engraçado, mas existe mesmo. Está entendendo? Você deve conhecer, quer dizer, o avô Roberto, o outro Robertão, o outro Robertinho. Moisés, me diz uma coisa, e relação a homem e mulher, né? A gente falou muito sobre a família, a dinâmica familiar, e como é que você aplica, quais são os problemas que você vê assim, mais contundentes nessa relação familiar e que podem ser aplicados nessa terapia familiar sistêmica? A primeira coisa mais importante que tem em toda crise conjugal ao invés de o casal quando chega no consultório, ou mesmo que não chegue dentro de casa, ele está um apontando o dedo para o outro. Você é culpado por tudo que está acontecendo e o outro está apontando o dedo para cá, dizendo você que é o culpado. Qual é o trabalho do terapeuta? É voltar esse dedo para cada um deles. Ver o que eu chamo a sua parcela de responsabilidade. E eu sempre digo, começo todas as minhas terapias, dizendo,
sempre tem 50% de responsabilidade de cada um. Até alguns casais, ou homem ou mulher, assim, mas doutor, o senhor não acha que pode ter 70 dela e 30 meu? Se você não, ninguém conseguiu me provar isso até hoje. Não, né? Está bem no meio, né, Moisés? 50 e 50. Eu não chamo de culpa, eu chamo de parcela de responsabilidade. Eu acho que a palavra está perfeita mesmo, tem que ser parcela de responsabilidade. Porque tem um culpado, quando você fala de culpa, tem um culpado. Exatamente, tem toda a razão. Então, a terapia sistêmica, ela entra vendo esse sistema de forças que está sendo jogado. E não é só no casal. Qual é a força, a valência, a potência que um joga, a potência que o outro joga. E não podemos esquecer, e eu trago as famílias de origem também para o atendimento, que atrás de cada mulher vem uma família atrás dela. Ela veio de alguma família, ou de várias famílias, né? Várias gerações. E atrás desse homem também tem várias famílias atrás dele. Então, ali naquele momento, é o resultado de uma história de gerações. Como a gente não consegue trazer 10 gerações, pelo menos traz 3 gerações. Quer dizer, você sempre trabalha, que eu já estou observando assim, com a questão de 3 gerações. Exatamente. Quer dizer, é importante ter essa escadinha? É importante porque você vê o desenvolvimento da história. É da história viva. Não é história contada por um ou pelo outro. Sim. Cada um tem a sua versão da história, você sabe disso. Então você traz à presença os pais de um e os pais do outro em sessões diferentes, você vê aquela história viva e o terapeuta entrevistando, ele vai tirar dados importantes que vão contribuir para a composição daquela pessoa que está ali na sua frente. Quer dizer, você observa que as pessoas repetem os mesmos erros familiarmente? Existe isso? Porque em algumas religiões vão dizer até que é karma, né? Você tem o mesmo karma da família, vai repetindo. Não, mas não é isso. Eu não chamo de karma. O que eles chamam de karma, eu chamo de transmissão geracional. Mas é isso, as pessoas vão repetindo os erros, geração por geração? Eu não diria, quer dizer, erros é verdade o que você está falando, mas eu ampliaria só um pouquinho isso. Eu acho que o grande problema, ou um dos grandes problemas do relacionamento conjugal, é que nós todos estamos querendo que o outro seja de acordo com as nossas expectativas. E preencher esse papel geralmente é impossível, né? Não, é impossível. Não é como é que vai ser? Inclusive até eu brinco às vezes assim, vem cá, nem o irmão gêmeo ou a irmã gêmea é de acordo igual a você, alma gêmea. Isso, alma gêmea não existe, né? Não existe. Então, na medida que o outro não preenche as suas expectativas, que você vem, como você disse, você falou dos erros, que é em função das carências que nós tivemos na nossa criação, ou das completudes também, quero encontrar uma pessoa que me complete tanto quanto mamãe e vovó, por exemplo, você está entendendo? Detesto a comida dela, não existe comida igual a de vovó. Isso é complicado, né? Então, mas fica, quer dizer, eu brinco, vem cá, você gostaria que ela fosse da sua família? Aí ela vai virar sua irmã, ou vai virar seu irmão. No meu livro, Código da Família... Vamos ver, está aqui, Código da Família. Código da Família, eu tentei escrever aí, que é uma obra pioneira, que não existe... mandamentos que devem reger as relações familiares. Quer dizer, a intenção, talvez até ambiciosa, se o casal... aí eu falo de diferentes tipos de relacionamentos que tem dentro da família. Casal, pais com filhos, padrasto com enteados... que agora a gente tem essa nova família mosaico, né? São diferentes tipos de organizações familiares. Não se fala mais de família, são organizações familiares. Mas, por exemplo, na questão do casal, eu elaboro uma série de mandamentos, são 11, de que se o casal seguir ou estiver alerta quanto a esse mandamento, pode melhorar, você pode abrir aí, inclusive. O primeiro deles, por exemplo, está aqui até na contracapa, Márcia, na contracapa. Não prometa felicidade. Eu vou te fazer, né? Você sabe que é muito comum, a mulher mais feliz do mundo, ou vou te fazer o homem mais feliz do mundo. Depois, não considere o parceiro como sua propriedade. Perfeito, ninguém é objeto de ninguém. Não ache que o parceiro é igual a você. Ninguém é igual, já falamos sobre isso. Não se dedique mais aos filhos, à profissão ou somente ao casal. É isso? Para a pessoa não ficar só dedicada a uma coisa só. Exatamente. Você tem que se dedicar a tudo um pouco, né? Exato, e você sabe que acontece muito isso, principalmente por parte da mulher. Ou foca só na casa, ou foca só no filho, ou foca só na profissão, né? Exatamente. Mas o homem é muito focado na profissão, né?
É verdade. O homem tem um diferencial da gente, né? O homem ele pode ser muito mais focado na profissão, que não vai cair sobre ele o peso de você não está dando atenção para sua casa, você não está dando atenção para os seus filhos. É verdade, não é? Verdade. É um foco de problema também. Não aí. É? Tem que chegar num acordo os dois. E hoje em dia as mulheres são executivas também, brigam em casa, né? Exatamente. Tá. Não ignore a atividade profissional do parceiro. Menosprezar o que o outro está fazendo. Mas quem traz mais dinheiro para casa sou eu, você não trabalha tanto, você não ganha tanto. Exatamente isso. Muito bom. Depois, não considere sua família de origem mais importante que o seu casamento. Isso eu acho um dado fundamental, né, Moisés? Também acho. Que as pessoas já têm que proteger a sua família de origem, quando que ela tem que proteger mais é a família que ela formou. Exatamente isso, exatamente. Mas isso aí os pais também têm muita culpa, né? Dos dois lados, os sogros e sogras, né? Tem. Que ficam cada um puxando um pro seu... Eu aqui falando... Não, tá certo, mas não os seus comentários estão perfeitos. Não traz sexualmente o parceiro, mas isso é o básico de uma relação, né? Mas não acontece isso. E o tema do perdão está ligado à infidelidade. Vamos falar sobre o perdão, porque... Mas é importante falar isso aí. Claro, importantíssimo. Não fique casado por causa dos filhos. Mas isso as pessoas ficam casadas. Ficam. E é polêmico isso. Tem muitos terapeutas, até norte-americanos importantes, que acham que se o casal botou filhos no mundo, eles devem ficar casados por causa dos filhos para manter aquela família. Mesmo que briguem, que é um horror. Eu sou contra. Agora, é polêmico isso. É polêmico, é verdade. Não, você tem razão também nisso. Ficam casados por causa dos filhos e aquele casal dando uma demonstração de hipocrisia e de falsidade. Não, e aí passam para os filhos que o casamento é uma coisa horrorosa. Exatamente. Né? Eu acho que isso aí é terrível. Eu acho que isso aqui não dá para compor, não. Não desautorize o parceiro perante os filhos. Muito comum, né? Muito comum. Mamãe disse uma coisa, papai vai lá, diz outra e deixa, né? Exatamente. E o filho corre para quem vai ser o bonzinho. Criança é altamente manipuladora, não é não, Moisés? Não assuma sozinha a educação dos filhos. Mas aí também é uma coisa polêmica, né? Porque tem muito homem que é omisso, né? E a mulher tem que ir à frente para educar os filhos, não tem? Mas tem que ir à frente. Quanto mais à frente ela for, mais a omissão dele. Eu acho que ela tem que lutar com esse homem, que ele tem que estar presente e tem que ser ativo também na educação. Se ela não tiver a colaboração dele, não dá para eles ficarem casados, por exemplo. Por exemplo. Quer dizer, na hora que você pega um casal com problemas, você usa esses mandamentos aqui, esses 10 mandamentos. E mostra em quais eles incorreram. E aí, como é que é a reação normalmente? Não é verdade, eu não faço isso? Geralmente as mulheres concordam mais. Mas o homem tenta falsear, tenta sair pela tangente. Geralmente as mulheres são mais sinceras, eu acho, do que os homens. Acho que a mulher quer sempre discutir a relação mais que o homem. Exatamente. Né? Aquele negócio do DR, a hora do DR, vamos discutir a relação. Homem detesta a DR, né? É verdade. Nosso programa está assuntos ótimos pegando fogo aqui. Agora vamos falar sobre traição, né, Moisés? A gente está aqui falando que as pessoas têm que perdoar, e até foi uma entrevista muito bonita que eu falei na abertura do programa que você fez sobre a necessidade do perdão. Mas eu quero começar antes disso. Por que as pessoas traem?